Juliana, eu tenho uma pergunta. Já que ninguém faz pergunta, eu faço. Se o caboclo voltar aqui, no prazo da sucessão provisória, como é que fica? Quase perfeito, mas está muito perto do perfeito. Ele tem direito a ser ressarcido do bem no estado em que ele deixou. No estado em que ele deixou. Então, se o cara que está com o bem, não cuidou, depreciou muito, sei lá, fez algumas cagadas lá e o bem, puta, tá desvalorizado a full. Tá desvalorizado a full. Esse cara que vai chegar agora, o dono dos bens, ele vai ter direito aos bens na época em que ele deixou, que estava bonitinho, valia 100 mil. Agora, do jeito que está, vale 50. Então ele tem direito a receber o bem de volta. E de onde é que ele vai tirar essa diferença? Do que foi guardado dos 50% e da caução. Então ele tem 10 anos para voltar e essa situação acontecer. Então aqui é um prazo de 10 anos. Se ele voltar, ele tem direito a receber os bens no estado em que ele deixou. Eu estou destacando isso porque isso é importante. Os bens no estado em que deixou. Os bens no estado em que deixou. Os bens no estado em que deixou. O credor não, né? É, porque o credor daí era uma dívida, né? Daí... Sim, aí foi. Os bens no estado em que deixou. Cônjuge e descendente. Olha eu aqui. Cônjuge e descendente estão dispensados de guardar 50% e de prestar caução. Tá? Cônjuge e descendente não precisam prestar caução para ficar com os bens e não precisam guardar 50% dos frutos. Tá, e se teu filho destruiu o teu imóvel enquanto tu não voltava? Te fode. Ninguém mandou sumir. Entra com uma ação de reparação de dano, sei lá o que tu vai fazer. Tá? Passados os 10 anos, se autoriza, então, a abertura do quê? A abertura da sucessão definitiva. Ah, vá. Uhum. Então tu tá me dizendo que esse é o caso... Olha aqui como tudo vai casar. Tu tá me dizendo que esse é o caso em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva? Sim. Então tu tá me dizendo que esse é o caso em que a morte presumida do cara vai se dar com a decretação de ausência? Sim. Porque a morte presumida com a decretação de ausência é nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. E quando que a lei autoriza a sucessão definitiva? Aqui. Ah, tu tá de sacanagem que isso aqui demorou... Me ajuda a contar aqui. 10, mais 1, mais 180. Um monte de tempo para poder abrir a sucessão definitiva? Sim. Um monte de tempo. 11 anos e meio. 11 anos e meio. Tá, entendi. Então, quando for aberta a sucessão definitiva, esses bens que tinham sido entregues de forma precária, agora eles são entregues de forma definitiva. Então, na sucessão definitiva, os bens que tinham sido entregues de forma precária, agora vão ser entregues de forma definitiva. Beleza. Em algumas situações, o juiz até autoriza que se levante a caução. Levante a caução tem crase ou não? Não, é sério. Não sei, eu não sei nada disso. Levante a caução. Levante a caução, levante... Tem ou não tem? Tá, então tá certo. Depois...
Ele vai ver, eu vou mostrar dele, vai mijar todo mundo se tiver. Eu não sei, porque eu sou analfabeto, né? Levante a caução. Beleza. E aí, então, esses bens vão se dar, essa transferência de bens vai se dar de forma definitiva. E aí eu pergunto, pode o desgraçado voltar? Pode. Pode o desgraçado voltar. Quanto tempo ele tem para voltar aqui? Chuta de novo aquele mesmo prazo alto. 10. Além daqueles dela? Sério? Sério? Ué? O bar era longe onde ele foi buscar cigarro. Ele tem 10 anos para voltar depois de aberta a sucessão definitiva. E ele vai ter direito aos bens que ele deixou? Sério. Vai ter. Mas não mais. Ele não vai ter mais direito aos bens no estado em que deixou. Mas sim no estado em que estiver. Se tiver tudo fodido. Se não tiver mais nada também. Se não tiver mais nada, infelizmente não tem mais nada. Se voltar, tu mata, que é mais fácil, né? Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. O que acontece com o casamento? Vamos supor que esse cara era casado. É uma boa pergunta, né? Hã? Viúva. Porque a abertura da sucessão definitiva lá no 1755 vai implicar no fim do casamento. Isso. E aí depois que passou esse prazo de 10 anos, daí não tem mais o que fazer, daí mesmo que ele volte, daí vai... Sabe que isso é uma grande discussão? Se eu posso casar de novo com a mesma pessoa, se a pessoa voltar... Não, com outra pode. Mas o problema é se tu quiser casar com a mesma. Entendeu? O cara ficou 25 anos fora e voltou. 25 não, né? 21,5. Ou, na pior hipótese, 23 mais 6, 23 anos e 6 meses. Entenderam por que 23, né? Porque nesse primeiro caso seria 3. E aí, quando ele voltou, o teu amor represtinou e tu já era viúva, porque tinha a morte presumida com a decretação de ausência, porque a lei já tinha autorizado a abertura da sucessão definitiva, e quando tu viu ele, teu coração bateu mais forte, teus olhinhos brilharam, e tu disse, volte para casa, meu amor. Pode casar de novo com a mesma pessoa? Não sei. O código também não sabe. É, só que tudo isso já foi... eu acho, mas isso eu da minha cabeça, porque o código não vai regular esse tipo de problema aí, e tem um... Como é o nome do cara? Enfim, tem um autor que diz que isso é perfeitamente possível, que dá para casar com a mesma pessoa, não tem problema nenhum, justamente por ser uma confusão patrimonial, o casamento é um problema de regulação patrimonial e isso não vai implicar em nada, e sejam felizes para sempre. Hã? Esse novo? Não, mas nem precisa, né? Nem precisa, porque a menos que daqui a pouco tu não confia no cara, né? O cara já sumiu por 24 anos, né? Quem é que vai querer esse traste de volta, né? Mas enfim, essa é uma pergunta que a gente não precisa responder porque ela não tem resposta. Mas é só a ideia de voltar 2 casinhas, o casamento acaba. Uma outra curiosidade, Juliana. Aí tu tá falando do dono dos bens, né? Mas se fosse uma pessoa herdeira, por exemplo, tem 2 pais com filhos, um dos filhos desaparece, o pai morreu. Aí tem que fazer aquele... Não, eu me perdi quando o filho morreu. Não entendi, me perdi quando o primeiro morreu. Se um herdeiro desaparece, tá. É uma família completa. Tá, mas o herdeiro tinha herdeiro? Não. Uma família. Morreram, era uma família. Pai, mãe e 2 filhos. Tá. Morreram os pais, precisa ser feito inventário. Tá. Um dos filhos desapareceu. O outro ficou, é o mesmo processo. É que daí vai ser um procedimento diferente. Vai ser um procedimento diferente. Não, daí vai ser o procedimento lá de sucessão, daí vai ser diferente. Daí vai é outra treta. Nesse momento aqui, quando a sentença da ausência. Rapidinho não, 1 ano e meio, né? Que o cara tá desaparecido, né? Ou 3 anos e meio, né? Se tem... Não, já pode...
Pode arrumar outra pessoa. De ficar amarrado pro resto da vida com a pessoa, né? Daí, olha só, tudo isso para falar disso aqui, que é o capítulo 3 do Código dentro das pessoas naturais, que começa no artigo 22. Não vou ler todos os artigos, tá? Porque tudo isso que está escrito aqui, vocês depois vão ler em casa e é isso que a gente fez aqui. Então, não sei se vocês chegaram a anotar, o pessoal do EAD dá um printzinho na tela aí, que é mais fácil. Então, aqui ele começa com a seção 1, que é a curadoria dos bens do ausente. Se o ausente voltar nesse período aqui, é o mais tranquilo, né? Porque eu não fiz nada. Não tirei nada dos bens dele, né? Eu só botei alguém para administrar. Sim. Se ele voltar nesse período aqui, é o mais de boa. Então, se vocês sumirem e forem voltar, tentem voltar antes de 1 ano, tá? Depois, a ideia da sucessão provisória. Aí tem esses artigos regulando a sucessão provisória. E depois esse aqui da sucessão definitiva. Tá? Uma coisa que eu não falei para vocês é o seguinte. Pode o Ministério Público fazer o pedido de sucessão provisória e depois de sucessão definitiva? Pode. Se nenhum dos herdeiros resolver fazer o pedido, ele pode. O Ministério Público pode. E nesses casos, os bens dele vão ser transmitidos para quem? Para o município. Para o município. Não é para o Estado e não é para a União, é para o município. Fomos longe, né? Sim. Vocês estão felizes? Sim. Que bom. Aprenderam coisa nova? Que bom. Isso. De tudo que eu aprendi na aula, eu sei que se eu sumir tem que voltar antes de 1 ano, para não perder meus bens. Já ouviram falar de um fenômeno chamado comoriência? Sim, né? Algumas provas, elas dizem assim, no fenômeno da comoriência, quando duas pessoas que são herdeiros entre si morrem juntos, se presume que aquele que morreu, aquele que era mais velho morreu primeiro. Se o nome do fenômeno é comoriência, significa que os dois morreram juntos. Então a abertura de inventário, etc., e tudo que for se dar a partir daí, se dá considerando que a morte dos dois aconteceu no mesmo tempo. Isso acontece muito em acidente de carro, morre o casal. Tá, um pode ser que tenha morrido antes, um pode ser que tenha morrido depois, não exatamente no mesmo momento, mas para efeitos legais, a comoriência, que é o que está no artigo 8º, se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se um dos comorientes precedeu ao outro, presumir-se-á simultaneamente mortos. Ok? São registrados em registro público. Quando tem 4 assertivas assim, sempre é um problema, né? Porque é só botar uma outra ali e aí eu tenho uma questão de prova, né? Nascimento, casamento e óbito. Emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz. Interdição por incapacidade absoluta ou relativa. Sentença declaratória de ausência e de morte presumida. Esses documentos devem ser registrados no registro público. Far-se-á averbação em registro público da sentença que decretem a nulidade ou anulação do casamento, divórcio, separação, restabelecimento da sociedade conjugal, ato judicial ou extrajudicial que declarem ou reconheçam a filiação. Então aqui, esse 9 e o 10 eu nunca vi aparecer em questão de prova, só mais por pro forma, tá? Agora esses outros aparecem, esses que a gente vai ver agora. Mas também não são muitos, né? Bem pouquinho, do 11 ao 21. Vamos encarar eles agora? Vocês estão muito cansados, querem fazer intervalo ou a gente pode seguir? Pode seguir? Aqui vai trabalhar com a ideia dos direitos de personalidade. Todos esses artigos aqui eu expliquei para vocês na apostila, mas vamos entender eles aqui dentro do Código Civil. Eles assim, com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis. Eu não posso renunciar aos direitos da personalidade e eu não posso transmitir para outra pessoa. Com exceção dos casos previstos em lei. Então, por exemplo, direito à personalidade é o direito ao nome. Meu direito ao nome. Eu não posso transmitir esse direito para a casa do concurseiro para eles venderem um curso com meu nome? Posso, né? Eles vendem curso com o meu nome vale alguma coisa, mas somando com o de todo mundo, acaba valendo alguma coisa. Então, esses direitos da personalidade, regra geral, eles são intransmissíveis e irrenunciáveis. Mas, nos casos previstos em lei, eu posso transmitir. Pergunto, os direitos da personalidade são direitos absolutos?
não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a um direito de personalidade, reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o 4º grau. O morto tem direito de personalidade? Mas os direitos de personalidade não começam com o nascimento, com vida e terminam com o fim da pessoa natural? A imagem, né? Não a pessoa em si, mas a imagem daquela pessoa. A imagem daquela pessoa. E aí quem vai ter legitimação para requerer? Cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o 4º grau. Por exemplo, eu não tenho como cometer um dano moral contra um morto. Porque um dano moral é aquilo que ofende a honra da pessoa, né? Ofende internamente a pessoa. Então, um dano moral interno eu não tenho como cometer. Vocês estão ligados? Tá, mas na pessoa dele não. O que pode sofrer é aquele dano reflexo da família, que o Código Civil vai chamar dano por ricochete, que é a extensão da família. E aí tu pode entrar com uma ação se tu te sentir prejudicado. Que nem lá no Código Penal, vocês viram aqueles, não sei se vocês já viram, mas vai ter uma parte do Código Penal que fala crimes contra a honra. Já viram? E aí lá nos crimes contra a honra eu tenho 3, né? Calúnia, injúria e difamação. A injúria é quando eu ofendo alguém e essa pessoa se sente intimamente ofendida. Eu tenho como injuriar um morto? Porque ele não tem como se sentir, chamar um morto de idiota, por exemplo. Não tem como ele se sentir ofendido. Diz o 13, salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo. Esse artigo cai bastante. Por que salvo por exigência médica? O código diz, não pode se dispor do próprio corpo. Aí o médico diz, se tu não arrancar o braço, tu vai morrer. Ah, que triste, né? Mas pode acontecer. Ah, tá com uma gangrena no braço lá, tem que arrancar o braço. Vai ter um ato de disposição do próprio corpo. Quando importar diminuição permanente da integridade física. Ou contrariar os bons costumes. O que é bons costumes? Não sei, né? O ato previsto nesse artigo será admitido para fins de transplante na forma da lei especial. Lembrando que se for para fins de transplante tem que ser obrigatoriamente gratuito. Eu não posso cobrar por um rim, não posso cobrar por um, né? É válido com objetivo científico ou altruístico a disposição, olha aqui, gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. Eu, por exemplo, sou doador dos meus órgãos, até na carteirinha da OAB tem ali se tu é doador de órgãos e tecidos. E tu pode doar, além dos órgãos, tu pode doar o próprio corpo para uma faculdade para os alunos te estudarem. Só tu não pode cobrar por isso. E aí, várias questões dizem que é válida a doação nada, né? A disposição onerosa do próprio corpo. Não vale. E lembrando que eu posso me arrepender disso a qualquer tempo. Claro, enquanto eu estou vivo, né? E aí eu posso voltar atrás. Pensei melhor, não quero ninguém futricando em mim depois de morto. E eu posso voltar atrás. Está ali o parágrafo único. Pode ser revogado a qualquer tempo. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendido o prenome e o sobrenome. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendido o prenome e o sobrenome. Mas eu posso mudar o meu prenome? Posso em algumas situações, até coloquei na apostila de vocês. Quando, por exemplo, o prenome induz uma ideia de um prenome vexatório. É muito comum. Ou nos casos do famoso nome social, que é a pessoa que se identifica com outro gênero, tem um nome de mulher e quer colocar um nome de homem. Pode, não tem problema nenhum. E lembrando que esse procedimento aí vai tramitar em segredo de justiça, fazendo um link com o processo civil, né? Aqueles processos que digam respeito à dignidade da pessoa vão tramitar em segredo de justiça. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que exponham ao desprezo, ainda que não haja intenção difamatória. E muitas questões aparecem isso aqui também. Porque quando tu lê na tua prova, dizendo assim, ó, o nome da pessoa, ele não pode ser empregado por outrem em publicações em publicações ou representações.
Mas daí a questão diz assim, mas nesse caso não teve nenhuma intenção difamatória, daí poderia. Não, não pode, mesmo que não tenha intenção difamatória. Sem autorização, não pode usar o nome alheio em propaganda comercial. O pseudônimo adotado para atividade lícita goza da proteção que se dá ao nome. Então, o cara que tem um apelido e ele utiliza esse apelido para uma atividade lícita, esse apelido tem proteção. Por exemplo, a Xuxa, né? Depois até incorporou o nome dela, né? Mas a Xuxa tem... Eu estava dando essa aula na faculdade, Fabrício, e aí eu falei... Tu é o cara que vai me entender sobre isso. E aí eu falei assim, o Lula, por exemplo, ele tem um apelido, e esse apelido, né, se deu para uma atividade lícita. Meu, foi um rendezvous. Porque a atividade dele não era lícita, porque não sei o quê, não devia ter proteção. Foi uma treta violenta. E eu só queria dar um exemplo. Então, eu só queria passar essa parte e dar um exemplo. Então agora eu uso a Xuxa, que eu acho mais fácil. Ou o Pelé, eu vou começar a usar o Pelé, né? Que é um pseudônimo, que é um apelido, adotado para atividade lícita. E aí ele tem a mesma proteção que se dá ao nome. Se eu não posso usar o apelido, eu também não posso usar o nome. Se eu não posso usar o nome, eu também não posso usar o apelido. Esse aqui está sendo discutido ainda por uma DIN, nem vou entrar muito no detalhe dele. A vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adota as providências necessárias para impedir ou fazer cessar um ato contrário a essa norma. O que é mais importante do artigo 21 é que o juiz não pode fazer isso de ofício. O juiz não pode fazer isso de ofício. Então diz ali, a vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adota providências necessárias. A requerimento do interessado. Se vocês puderem destacar isso, já temos uma boa evolução. Andamos bem hoje. Fizemos toda a LINDB e toda a pessoa natural. Eu tenho umas 10 questõezinhas para a gente resolver sobre pessoas naturais. Vocês querem resolver aqui? Querem fazer em casa? Como é que vocês querem fazer? Vou fazer agora? Para mim, tanto faz. Vamos fazer agora? Vamos resolver isso agora? Então tá. Vamos fazer juntos ou vocês querem fazendo e a gente... Vocês querem fazer e depois a gente corrige? Vamos fazer junto? Então vamos. Luto chegou atrasado e perdeu toda a votação. A primeira, ela diz assim, sobre os direitos de personalidade no Código Civil, assinale a alternativa que apresenta uma afirmativa correta. Os direitos de personalidade, com exceção dos previstos em lei, são intransmissíveis e irrenunciáveis, exceto nos casos de limitação voluntária ao seu exercício. O que vocês acham? Não, né? Essa aqui, o próximo, eu fiz assim, ó, em todos eles eu coloquei o slide e coloquei a resposta no próximo. Então o pessoal do EAD que estiver nos assistindo, tem o slide e no próximo tem em vermelho a resposta, em todos eles, tá? Então, no próximo, tem a legitimação para reclamar perdas e danos, aquilo que a gente estava falando do morto, né? Por lesão a direito de personalidade de uma pessoa falecida, o cônjuge ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o 4º grau. Por que eu destaco esse da letra B para vocês? Porque ele vai falar de um parente até o 4º grau. Isso não é comum. Não é comum eu estender essa garantia para alguém tão longe. Porque, tipo assim, 4º grau é o filho do primo. Nem é parente, é bom combinar. Não, tô brincando. Mas é alguém bem longe, né? Salvo por restrição médica, é possível a disposição do próprio corpo? Não, né? Não é possível dispor do próprio corpo. É válida a disposição, olha aqui, onerosa do próprio corpo. O nome da pessoa pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham a desprezo público quando não tiver intenção difamatória. É o que eu acabei de falar para vocês. Não pode, mesmo que não tenha intenção difamatória. Sobre os direitos de personalidade, é correto afirmar que protegem além do nome o pseudônimo? Sim, né? Protegem além do nome o pseudônimo. Impede qualquer ato de disposição do próprio corpo? Não é qualquer ato. Eu posso fazer a doação depois de morto. Se o médico entender que é o caso, eu posso amputar uma parte do meu corpo, posso fazer transplante. Abrangem os direitos morais e patrimoniais do autor? Não, patrimoniais não, né?
pode ser objeto de renúncia pelo titular, lembrando que os direitos são irrenunciáveis, né? São passíveis de proteção apenas em relação à pessoa natural. Aí aqui tem o... acho que vai falar que a pessoa jurídica tem proteção também, por exemplo, do nome. Por exemplo, pessoa jurídica sofre dano moral. Então, a pessoa jurídica tem essa proteção também dos direitos de personalidade. Essa questão aqui é aquela que quando tu está fazendo a prova, se cai ela, tu vai lá, levanta, dá um abraço no examinador, volta, senta e faz a tua prova, né? Porque é mais fácil que isso aqui, só andar para frente. Só que essa aqui ela tem uma sacanagemzinha. Leiam a D para mim, vê se a D não parece certa. Desculpa, a C. Todo mundo sabe que o pródigo é relativamente incapaz, certo? Mas a C não pareceu tá boa? Alguém sabe o erro da C? O pródigo, ele é absolutamente ou ele é relativamente incapaz? Relativamente. Se ele é relativamente incapaz, ele não tem um representante, ele tem um assistente. A questão é muito trouxa, e aí tu vem para as alternativas, tu fica com dúvida na C. Mas tem um detalhe, o pródigo, por exemplo, se ele quiser casar, ele pode, né? Mas daí ele vai precisar... Depende da situação, depende do regime de casamento. Se ele quiser casar com regime de comunhão total de bens, vai precisar. Então, a letra D, que daí seria o gabarito, são incapazes relativamente a certos atos da vida civil ou a maneiras de os exercer. Próxima, assinale a alternativa que apresenta uma afirmação correta a respeito da disciplina de pessoa natural. A personalidade civil começa na concepção. Nascimento, né? B. Não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial sem autorização. É vedado o ato de disposição do próprio corpo quando importar em diminuição transitória. Não, permanente da integridade física. Permanente, não é transitória. É válido com objeto... Aqui ele fala de novo na mesma ideia de disposição onerosa que a gente sabe que está errado, tem que ser gratuita. E aqui fala que o juiz pode adotar de ofício providências para fazer cessar ou impedir, né, atos contrários à vida privada da pessoa natural. Não pode ser de ofício, tem que ser por provocação, por requerimento da parte. Tá? A personalidade civil é atribuída a toda pessoa natural. Nos termos do Código Civil, é correto afirmar que os animais também são sujeitos de direito? Não, não. Por exemplo, lá no artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Se tu matar um cachorro, tu não vai responder por homicídio. Ele não vai... Ô, Fabrício, ele não vai ser considerado um sujeito de direito nesse sentido. Tá? Dotado de personalidade civil, pois detém proteção jurídica. Ele tem proteção jurídica, mas ele não tem, ele não é considerado um sujeito de direito para ter personalidade civil. Ok? Eu estava fazendo essa questão aqui no online, e aí, tu te lembra disso? E aí eu falei assim, ó, todo embrião é um sujeito de direito por ser uma foda de vida. Por ser uma forma de vida viável, né? Todo embrião é um sujeito de direito por ser uma forma de vida viável? Não, né? Ele não é um sujeito de direito ainda. Ele precisa nascer e ele precisa nascer com vida. A gente já achou... não, a gente não tinha achado ainda, né? A personalidade civil tem início com a concepção. Não, teoria natalista, né? Com nascimento. Que é o que diz aqui embaixo, nascimento com vida. Nascimento com vida. Mais uma aqui. Aplica-se a pessoa jurídica no que couber a proteção dos direitos de personalidade? Sim. Pode ser decretada a morte presumida sem a decretação de ausência, se for possível, ainda que improvável? Não, né? É preciso que seja possível e provável. Cessa para os menores a incapacidade pela concessão dos pais ou de um deles na falta de outro mediante instrumento público ou particular? Público, né? Quarto, o pseudônimo adotado para atividade lícita goza da proteção que se dá ao nome. Ficou na 1 e na 4, né? Façam essa aqui para mim, bem rapidinho. Essa aqui não vai ter dificuldade nenhuma, só para a gente ver se está tudo certo. Esse 4 era para estar aqui, tá?
Quem achar a resposta primeiro, fala aí. Ah, fechou. Paulo é menor de 16 anos, ele é? Absolutamente incapaz. Roberto tem deficiência mental que lhe retira o discernimento para a prática de atos da vida civil, ele é? Pelo estatuto da pessoa com deficiência, ele vai ser relativo. Tiago não pode exprimir a sua vontade por uma causa permanente. Relativo. Maurício não pode exprimir a sua vontade por uma causa transitória. É relativamente. Apenas Paulo é absolutamente incapaz. Bem facinho essa, né? Tu só tem que saber diferenciar o que é um e o que é o outro. Os direitos de... Essa aqui, se eu não me engano, essa aqui é que foi anulada porque disse que eles têm caráter absoluto. Não tem caráter absoluto. A existência da pessoa natural termina com a morte. Essa aqui é uma questão que no dia da prova, a gente falando disso agora e resolvendo ela agora, parece que a matéria é muito simples. Mas se tu olhar essa questão no dia da prova, Cacildes, né? A existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se a morte. Letra A. Com a decretação de ausência, depois de esgotada todas as buscas e averiguações sobre a pessoa, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. O que vocês acham? Tá aqui a resposta. Tipo, vocês não querem falar de propósito ou estão de sacanagem comigo? Ah, tá. Com a decretação, depois de esgotadas as buscas, não, né? Aqui seria o caso de sem decretação. Com decretação de ausência, se alguém desaparecido em campanha, caso de risco de vida é sem. O cara que vai buscar cigarro e não volta é com. O cara que está ausente é com. O cara que está sumido porque tem risco de vida é sem decretação de ausência. A ausência é a ideia de dar o pinote. Sem a decretação de ausência, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida depois de esgotadas as buscas e averiguações. Cadê o meu bagulho? Aí sim, aí fechou o brick. D. Sem a decretação de ausência se a pessoa desapareceu do seu domicílio sem deixar representante ou procurador. Mas vamos combinar quem que vai acertar essa questão, se não 3, 6, 7, 8, 9 pessoas. Fora, obviamente, o pessoal do EAD. Simultânea se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, ainda que seja possível averiguar o falecimento de um antes do outro. Se foi possível averiguar o falecimento de um antes do outro, é porque eles não morreram juntos. É porque morreu um antes do outro. Em relação à capacidade, considerando o que dispõe o Código Civil, diz que, por disposição expressa, a personalidade civil da pessoa começa com a sua concepção. Não. Começa com o nascimento com vida. São absolutamente incapazes aqueles que, por causa transitória ou permanente. Entre outras hipóteses, cessa para o menor a incapacidade pela concessão dos pais ou de um deles, na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido do tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Caso da emancipação, voluntária e judicial no mesmo artigo, né? Porque fala do tutor e dos pais. A comoriência, isto é, a morte de 2 ou mais pessoas na mesma ocasião, resolve-se na presunção de que a mais velha morreu primeiro. Ah, tá, coitado do velho, só porque ele é mais velho... Não, e tipo assim, o mais velho morreu primeiro. Pode ser que um seja um cara de 25 anos com toda a forma física e o outro uma criança de 6 meses. Como é que vai presumir que o mais velho morreu primeiro que o mais novo, né? Porque ser mais velho não necessariamente é alguém mais frágil de saúde, né? E a morte presumida exige sempre a decretação de ausência. Não, não é sempre. Que se dá quando a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Não, a morte presumida pode ser sem ou pode ser com a decretação de ausência. Não tem essa exigência. Quer que eu feche aqui para te tirar dos dois? Fiquei muito feliz com esse meu esqueminha aqui. Galera do EAD, foi um prazer estar com vocês aqui. Hoje, na nossa primeira aula de Direito Civil, a gente se encontra na próxima aula. Vou ficar na frente, eu quero aparecer na foto. Eu vou falar na próxima aula de pessoa jurídica, domicílios, bens e por aí vai, tá bom? Beijo!